Muito bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que está chegando por aqui agora, prazer. Eu sou a Glaulo Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Yana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana em formação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e também a criadora desse canal aqui de comunicação, que eu fico muito feliz de ficar sabendo aí que tem abalado profundamente as estruturas das mentes instintivas, emocionais e racionais para romper com alguns paradigmas, algumas crenças e acabar revelando aí até alguns traumas que te limitaram até hoje e não permitiram que você fosse quem você realmente gostaria de ser. E hoje, gente, o assunto é mais um assunto extremamente maravilhoso que vai trazer muita clareza como é que a sua cabecinha e a sua mente, o seu cérebro funciona e quais são as partes principais que você tem utilizado. Glauce, o que você vai trazer hoje? Um conceitozinho, mas não se assuste, de neurociência, mas que é fácil de entender e que talvez mostre para você qual é o seu modus operandi do dia a dia e que talvez você nem soubesse. O conceito de neurociência que eu vou trazer hoje, gente, e ele é muito simples, eu não sei se você já ouviu falar sobre o cérebro trino. Esse cérebro trino aí traz a teoria de Paul MacLean, que foi desenvolvida na década de 1960 e ele era um cientista. E essa teoria, ela divide o cérebro humano em 3 partes principais. Então, ela conta que a gente tem o nosso cérebro reptiliano, o nosso sistema de ação e reação, o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema primordialmente emocional, e o neocórtex, que é o nosso sistema racional. Glauce do céu, então quer dizer que a nossa mente, aí o nosso cérebro, imaginemos que é o nosso cérebro, ele é ativado conforme esses 3 principais sistemas são ligados ou desligados e é assim que a gente responde para o mundo? Bingo! É exatamente isso, tá? E a gente vai saber hoje e se prepara, porque você vai saber hoje se você está usando o seu cérebro, que antigamente era chamado de reptiliano, mas hoje ele é o cérebro instintivo, se você está usando mais o seu sistema límbico, o seu cérebro límbico, que é mais emocional, ou se você tem utilizado com mais maestria o seu neocórtex, que é onde passa aí toda a parte de sintetização e organização de informações, a sua racionalidade. Então, Glauce, vamos começar do começo, vamos lá explicar uma coisa de cada vez. Cérebro reptiliano, ação e reação. Ele também é chamado de tronco cerebral, tá, gente? E ele é responsável por reflexos simples como fome, sede, sono e luta pela sobrevivência. Sabe o bateu, levou? Gente, sabe do jeito que você ouviu, você devolve? Essa é a parte mais baixa do cérebro. E a minha pergunta é, será que o que está mais operando aí do lado de dentro é esse cérebro? É essa parte da mente de ação e reação que do jeito que vem voltou? Não dá nem tempo de degustar. Vocês já viram pessoas que fazem isso? Ela ouviu aquilo, apertou os botões dela, como a gente já falou em outros lugares, aqui em outros episódios, e aquilo do jeito que veio volta, mas volta voando. É uma luta e uma guerra para a sobrevivência. Gente, eu tenho certeza que vocês já viram e eu vejo isso, gente, em todos os lugares, atendimentos ou observando conversas.
Eu quero dizer para vocês que este cérebro chamado de instintivo e de luta pela sobrevivência se conecta sim com os níveis mais baixos de consciência. Neste lugar, a pessoa tem muito menos consciência, muito menos inteligência emocional ou racional, e ela luta para sobreviver fazendo o que for preciso de maneira inclusive rasteira, como os répteis. Glauce, o que você quer dizer com isso? Sabe quando você olha para a pessoa, e eu tenho certeza que você já falou isso, tá? Porque alguma vez na vida a gente já falou isso, nem quando a gente era criança a gente já usou. Nossa, aquela menina é uma cobra. Que será que você identificou do lado de fora, no comportamento daquela pessoa, que aquela pessoa era uma cobra? Quando você olha aí, né, para os répteis, qual é o comportamento deles? Este cérebro, esta parte da mente, tem exatamente a função de responder como um réptil. Glaucio, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que na escala evolutiva da criação de Deus, os répteis, eles pararam exatamente neste lugar. Eles só têm até o instinto de sobrevivência. A gente não pode falar nem que eles são inteligentes. Tudo que eles fazem é para sobrevivência primordialmente, tá? Esse lugar do nosso cérebro, ele é formado pela medula espinhal e pelas porções basais do prosencéfalo. Só para vocês saberem onde é que fica aí na cabeça de vocês. Se vocês quiserem entrar no Google e procurar onde é que é, vocês vão entender este lugarzinho, onde que ele fica dentro do seu cérebro. E quando você está agindo assim, essa parte do seu cérebro é a que está mais funcionando e que mostra esses comportamentos do lado de fora. E a minha pergunta para você é: quanto tempo mais você quer continuar utilizando ou subutilizando a mente, que é um presente divino de Deus? Pegando só essa partezinha e colocando para funcionar e se projetando assim dentro da sua própria vida, em todos os ambientes. Lutando pela sobrevivência, será que a gente aqui como ser humano e não como réptil está aqui para lutar pela nossa sobrevivência, sair em brigas aí esbaforidas, para ganhar de alguém, para competir com alguém? Olha que coisa mais, e agora você vai entender, mais baixa. Sabe quando você fala, nossa, essa pessoa é baixa? Eu sei que você já falou uma vez na vida, gente, todo mundo já falou, até eu que estou aqui, nos meus 43 anos, caminhando rumo aos 44, que faço lá no final do ano, em dezembro, nesse ano de 2025, eu quero dizer para vocês que eu já vivi e já tive essa mentalidade e já enxerguei isso. E hoje eu tô aqui para falar para você que existe um caminho diferente. A minha pergunta sequente é: você quer? Você não tá cansado? Nesse lugar, você não acha que você precisa de uma força, de uma energia que às vezes rouba você de quem você é? E você nem está sendo você? Porque quando você volta para os níveis superiores da sua mente, você acaba se recordando de que aquilo você fez para sobreviver. Você sabia que é essa mente aqui responsável por roubo? Você sabia que essa mente aqui é aquela que assalta? Agora a pergunta, será que ela assalta do lado de fora porque ela te assalta do lado de dentro? Quantas vezes você tem entrado em brigas, em discussões para lutar pela sua sobrevivência, para lutar pelo que você acredita? Quantas coisas você perdeu por causa disso?
Será que a gente, como ser humano, precisa usar só a parte da nossa mente, do nosso cérebro, que se assemelha com um réptil? Bom, eu tenho certeza que essas perguntas já começaram a mexer aí dentro do seu coração. A minha próxima fase aqui agora é apresentar para vocês o nosso cérebro límbico, o nosso cérebro conhecido como sistema límbico emocional, e todas as vezes que nós utilizamos as nossas emoções dentro da nossa vida, esse sistema é o sistema que é acionado no nosso corpício aí do lado de dentro, tá? O sistema límbico, ele é chamado de cérebro emocional, como já falei para vocês, e ele é responsável por controlar o comportamento emocional. E eu quero dizer uma coisa importantíssima para vocês, tá? Ele é o cérebro dos mamíferos inferiores. Glauce do céu, o que você quer dizer? Todos os mamíferos inferiores são dotados desse cérebro límbico emocional, e é por isso que você vê muitos vídeos de animais fofinhos, carinhosos, cuidadores, e que eles são, ai meu Deus, tico-tico, que você tem vontade de apertar, tá? É por isso que você encontra. Mas o que você quer dizer, Glauce? Os mamíferos inferiores, que não possuem ainda a parte superior do cérebro, são os animais que têm o cérebro reptiliano e o cérebro límbico. Só que eles pararam aí. E você vai ver que do mesmo jeito que eles são fofinhos, gente, eles não respondem emocionalmente a muita coisa. Você já viu muita coisa dos animais aí, que às vezes, inclusive, emocionados, se fingem de mortos, tá? Numa inteligência superior, até eu diria, para não serem pegos ou para não apanhar, ou que tacam as coisas nas pessoas se eles se sentem atacados. Será que você, com esse sistema límbico ativado, não tem se comportado de maneira absolutamente emocionalizada? Se fingindo de morto, de vítima, de coitadinho, ou também não saiu atacando as pessoas dotado de emoções descontroladas do lado de dentro? Para pensar. Como é que você tem usado esse sistema interno, e que você tem mais do que isso, tá? Como é que você tem usado de maneira inteligente esse sistema, esse cérebro emocional? Será que você tem organizado ele muito bem? Será que você tem usado só ele? Será que isso é uma coisa boa? Glauce do céu. Quanto tempo da minha vida eu agi de forma emocionada, olhando só para os meus traumas, para os meus problemas, para os meus desafios, para os paradigmas que eu crio dentro da minha própria cabeça com essas emoções num volume tão alto, não passando de um mamífero inferior. É isso mesmo que você quer para você? Você sabia que quando a gente está falando do cérebro humano, e é o que a gente está fazendo aqui agora, tá? A gente está falando que você é dotado dos 3 tipos de cérebro, e que talvez exista um comandante para esse cérebro reptiliano e também esse sistema límbico, e que se você não usa o comandante, meu amor, você, uma cobra, um jacaré, um cavalo ou um porco, é a mesma coisa? Porque se for para agir desse jeito, não precisava ser humano, certo? Se você tem outra parte do seu cérebro, que é o que te faz diferenciado em toda a criação, que é o que faz com que você tenha senso de racionalidade, e você não utiliza, você sabia que você não passa biofisiologicamente
de um animal? Glauce, que coisa grave. Será que eu estou agindo como um animal rasteiro ou um animal emocionado nessa vida, nesse mundo, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, com todo mundo da minha família? Será que eu não sou mais? Eu quero dizer aqui para você hoje que você é mais. E que talvez, por nunca ter conhecido isso, você nem sabia como se organizar do lado de dentro. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é, como eu falo quase em todo o episódio: perdoe-se. Tudo o que você fez até hoje foi para lutar pela sua sobrevivência, ou talvez dotado de emoções que não tinham organização nenhuma e que talvez tenham te levado para a vida que você vive hoje e que não é nem o que você quer. Então a primeira parte é: se você estiver sentado aí, coloca a mão no seu coração. Se você estiver sentada aí, coloca a mão no seu coração. E eu quero que nesse momento você fale para você mesmo, ou escute as minhas palavras como se fossem as suas. Eu, hoje, me perdoo, porque eu nem sabia quais eram todas as potencialidades que eu tinha para seguir a minha vida. E agora que eu sei que eu tenho 3 sistemas para cuidar da minha mente, para cuidar da minha sobrevivência, para cuidar das minhas emoções, eu vou organizar e eu me comprometo a me organizar com relação a isso para ter uma vida mais feliz, mais saudável e mais próspera. Respira aí profundamente, que agora pode abrir seus olhos. A gente vai falar sobre o cérebro superior, o mais intelectualizado, o mais refinado, de altíssima tecnologia, que é o nosso maravilhoso, que é o que faz o que a gente se aproxime em imagem e semelhança, como também criadores da nossa realidade e portadores de consciência, o nosso neocórtex, também chamado de cérebro racional, que é composto pelo córtex telencefálico. Eu sei um nome diferentinho, né, gente? Mas olha só, telencefálico é aonde talvez eu consiga ter um conhecimento, onde eu consigo fazer projeções, eu consigo caminhar no tempo, eu consigo lembrar do passado, pensar no futuro. É dentro deste lugar aqui que a gente consegue ter as habilidades que nos transformam o ser mais elevado de toda a criação humana. E a minha pergunta é: você acha que o ser humano está realmente utilizando isso para um bom fim hoje, gente? Se a gente tem criatividade, eu quero dizer para vocês que o maior meme, que eu não sei se é triste ou feliz, é: agora a NASA vem conhecer o brasileiro. Vocês já viram quanta criatividade tem o brasileiro? Mas, infelizmente, direciona todo esse cérebro racional criativo para coisas que não vão efetivamente levá-lo para o fim que ele quer. Precisa de uma orientação? Aqui também? Gente, claro que precisa, tá? Eu quero dizer para vocês que o neocórtex, que é essa parte suprema, aonde a gente pode chamar de céu na nossa terra física, que é nosso corpo, tá? É o que faz com que a gente se aproxime de Deus, porque é nesse lugar que a consciência mora. Ele é responsável aí, o neocórtex, este lugar, por elaborar pensamentos,
É ele que sabe quando está doendo ou não, porque ele consegue detectar para você responder aquilo ou não. Ele também traz o sentido da audição que fica aí na sua cabeça, tá, gente? Tudo que você ouve precisa de um processamento que era para ter, tá? E normalmente, ai, meu pai amado, quantas coisas você ouve e devolve na mesma moeda sem nem passar pelo processamento necessário. Ai, que bom que agora você pode mudar, né? E ele também faz o processamento da informação visual. Ou seja, é através do que você vê e do que você ouve e da sensação de dor que você sente que você pode elaborar os pensamentos. Glauce, eu tenho que alimentar de informações o meu neocórtex para eu conseguir gerenciar muito bem, porque ele vai comandar tudo para baixo, como o sistema límbico e o sistema de ação e reação, o reptiliano. Exatamente isso. Todas as vezes que eu uso o meu neocórtex aí, que é a minha parte racional, que me faz um ser humano racional, e eu quero dizer para você, se você for na definição lá dos seres vivos, está escrito que nós somos animais racionais. Quantos de vocês têm realmente usado a racionalidade? Quais de vocês têm chegado em níveis de consciência da razão que transcendem os níveis mais baixos e que te arrastam para baixo e fazem você, inclusive, rastejar como um réptil? Glauce, como é que eu faço para isso entrar no controle? Eu sei que todo mundo fala, e fala da teoria do cérebro trino, e fala um monte de coisa sobre o cérebro humano, que fala sobre o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro racional. Mas o negócio é o seguinte: quem ensinou você quem é que tem que mandar em quem? E como é que eu faço isso? E como é que eu organizo isso? E como é que eu boto no comando o neocórtex do sistema límbico e reptiliano e o sistema, o de baixo, né, o do meio, o sanduíchezinho ali, o límbico para o reptiliano? Existe uma maneira de fazer isso? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que ajuda na ordenação da sua mente para que ela mande no seu corpo e nos seus instintos, eu quero dizer para você que o nosso corpo é o reflexo material da nossa mente emocional, do nosso sistema límbico. Então, por isso, existe este caminho. A primeira dica, anota, pode anotar, não tem problema. A primeira coisa que você pode fazer para começar a ordenar a sua vida e recuperar o seu livre-arbítrio, usando as suas escolhas, o seu cérebro racional, para ir na direção do que você quer. A primeira coisa é: baixe a velocidade das suas ondas cerebrais. Eu tenho um professor, gente, que ele é maravilhoso e eu vou dar um exemplo disso aqui para vocês entenderem como é que vocês voltam a tomar o controle e perceber e serem livres novamente, tomando consciência e tomando posse de novo do seu livre-arbítrio, que é não ser comandado num sistema alucinante pelas suas emoções e pelos seus instintos e parar de ser escravo deles para se tornar o grande construtor e direcionador
direcioná-los para onde você quer, para você chegar na vida que você deseja. E esse professor meu, ele ensina que uma das técnicas para você começar esse treino de recuperação da sua própria liberdade é: peraí que as minhas feras estão sem serem domadas, eu simplesmente deixei essas feras soltas, que seriam aí os animais estão soltos, os bichos estão soltos, então agora eu preciso prender e treinar. Glaucia, é isso que você está ensinando aqui agora? Eu tô ensinando você a catar os bichos, que era tudo bicho, né, gente? Se só tá usando o cérebro reptiliano e o cérebro animal, límbico, emocional, são os bichos que estão soltos. Então agora a gente vai fazer o quê? Sabe treinar cachorro, gente? Treinamento de cães? É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui, tá? E quero dizer para vocês que os cães, eles têm o sistema reptiliano e o sistema límbico. Então imagina que um cãozinho que nunca foi treinado, ele tá, meu amor, lutando pela sobrevivência, ele briga com os cachorros na rua para comida, sim ou não? Quem já viu isso? É isso. E ele também tem a parte emocional que precisa de amor e que fica com raiva, que às vezes sai latindo aí para todo mundo. O que a gente vai fazer? A gente, através disso que esse meu professor ensina, a gente vai começar a treinar os bichos internos para você, como humano, comandar o seu animal interno. Isso é sacrificar o animal interno dentro de nós. Glauci, tem muito disso na Bíblia? Tem, mas muita gente entendeu isso errado completamente. Tem isso em outros conhecimentos? Tem isso em outras religiões? Tem. Isso é o sacrifício do animal no grande altar da nossa consciência. Por quê? Porque se eu não sacrifico esse animal aqui, se eu não faço esses sistemas me obedecerem, e sacrificar o animal, gente, pode ser treinar ele também, tá? Porque você tem a certeza que o animal não fica feliz, ele aprende, mas naquele momento ele não tá o mais feliz da face da terra. Ele tá aprendendo, ele vai fazer e é um momento mais desafiador. Vamos voltar para a técnica do meu professor. Gente, a história é a seguinte: como que você baixa essas ondas cerebrais para conseguir colocar a sua mente racional, o seu cérebro racional, o seu neocórtex no comando para você voltar a ser humano e parar de ser um animal, tá? Porque você também chama as pessoas assim, não chama? Vai, seu animal! Chama, gente, a gente precisa ser real aqui e é por isso que estou aqui falando com você. E a técnica é a seguinte: a primeira coisa que você pode fazer aí quando você acorda de manhã você vai sentar e você vai entrar num estado de quietude. Glaucio, o que é estado de quietude? Fica quieto e não pense em nada. E você só vai pensar uma coisa: eu vou ficar sentada com a minha mente sem botar muita coisa dentro e eu vou tentar meditar por 5 minutos. Não é uma meditação, não, é só ficar quieto, só ficar em estado de presença. Então eu quero que você tente sentir a textura do lençol da sua cama ou de onde você estiver. Sente o vento passando, sente o seu cabelo no ombro ou mesmo até a testa relaxando. O que você vai fazer é prestar atenção na textura da sua mão, deixa ela apoiada na sua perna. Presta atenção nessa sensibilidade. E você vai começando do lado de dentro a lembrar de coisas boas, de coisas que você quer que fiquem bem naquele dia, das coisas que você gostaria que fossem resolvidas de certa forma. E isso é o máximo que você vai fazer, tá? Mas o que eu vou contar para vocês é que se você nunca fez isso, se prepara. Você vai acordar, sentar na cama. Primeiro pensamento que vai vir na sua mente quando você falar, bom, vou botar 5 minutos aqui para despertar e vou ficar sentada de olhos fechados para ver o que vai acontecer. E agora eu vou contar para você como o seu cérebro reptiliano e o seu sistema límbico
vai começar a brigar com a sua cabeça, porque até agora eles estiveram no comando e eles vão querer mandar em vocês. Se prepara, porque você vai lembrar do que eu tô falando aqui e você vai dar risada demais da conta. E eu vou contar uma experiência pessoal, tá? Quando eu comecei a trabalhar o estado de presença, que, gente, a meditação é o estado de presença, tá? É você estar presente no presente, sentindo as sensações do presente, sem ficar criando um monte de frufru, lembrando do passado ou do futuro que nem existe ainda, gente. Então, assim, é só sentar e ficar no presente. Ficar ouvindo os passarinhos no fundo, nem que seja os carros passando, o que for. Aonde você estiver, esteja presente no presente. E eu comecei. E no começo, gente, era só 5 minutos. Hoje, se me deixar, eu fico e vou embora, tá? Mas no começo, a história era uma só. A primeira vez, vamos lá, vou contar para vocês a primeira vez, porque é muito cômico e se assemelha profundamente da aula mestra que eu já postei no canal do YouTube, no Glaulo Castro. Se você achar lá, entre e procura aula mestra, aula magna, não é mestra, é magna. E vocês vão encontrar. Gente, eu sentei e começou assim, tá? Sentei, vamos ficar em estado de presença. Sim, eu tô sentindo um lençol. Nossa, que sensação boa, tô relaxando. A mão na perna. Gente, tá me dando vontade de fazer xixi? Que hora que termina isso aqui? Quanto tempo será que já passou, gente? Para, Glauce, fica quieta, cala a boca. Tem que ficar 5 minutos. Ah, mas eu tô com vontade de fazer xixi, gente. O que eu vou fazer agora? Fica quieta, não vai morrer, já esperou tanto tempo. Às vezes deita na cama e nem levanta para fazer xixi. Vai 1 hora depois só fazer xixi. Fica quietinha. Gente, ai, que bom, que sensação maravilhosa. Tô escutando os passarinhos. Gente, os passarinhos já estão cantando. E o café, gente? Eu preciso fazer café. Eu deixo o café fazendo e depois eu vou no banheiro. Primeiro eu levanto para fazer café. Glauce, fica quieta. Vai dar tempo de fazer o café. Volta. Fica quietinha. Volta, estado de presença. Isso, respira profundamente. Nossa, que paz. Ah, gente, agora eu tô pensando no xixi e no café. Eu separei minha roupa de ontem, gente. Oh, meu Deus, eu esqueci de descongelar o feijão. E agora? Não vai ter feijão para marmita. Glauce, não. Volta quieta, silêncio. E aí, passaram-se 5 minutos, aonde o meu cérebro aí, instintivo, reptiliano, queria ir no banheiro, necessidade básica, desesperada, reflexo simples do corpo, e o meu sistema límbico emocional querendo fazer tudo como eu sempre fiz. E quero dizer para vocês que quando eu terminei essa meditação, sabe qual foi a minha fala? Gente, eu não meditei nada, eu fiz tudo errado. E, na verdade, eu tinha feito tudo certo, porque o começo para você tentar baixar suas ondas cerebrais para voltar a ter controle, gente, a briga é essa. Quando você usa uma guia num cão, num cachorro, você também não fica puxando a coleira, opa, não vai para lá, não é para cá, não cheira isso, vai pisar no cocô. Gente, é igualzinho, não ache que você está meditando errado, tá? No começo é assim, e aí você vai um dia, e você vai outro dia, e você vai no terceiro dia, baixando as suas ondas cerebrais, trazendo mais paz para o lado de dentro, para você voltar a ter controle. Chega um dia que você levanta, você pode estar com vontade de fazer xixi e o primeiro pensamento é: ai, gente, eu tô com vontade de fazer xixi, mas eu sei que nesses 5 minutos não vai fazer a menor diferença. Então, deixa aí a vontade de fazer xixi, daqui a pouco eu vou, o meu corpo me obedece, ele vai esperar. E você simplesmente para de pensar. Ai, Glaucia, mas o café? Ninguém vai morrer, são 5 minutos. Eu faço café na hora que eu terminar. E a sua cabeça vai entrando cada vez mais em paz, cada vez ficando mais tranquila. Quando você começa a fazer esse treino da mente racional acima da emocional e da instintiva,
por um simples exercício matinal assim que você acorda, adivinha se esse padrão de comportamento não vai se espelhar em todas as áreas da sua vida? Glauci, você está me dando uma fórmula de sucesso para eu voltar a respeitar o meu estado divino, humano, aonde eu posso escolher o que eu vou fazer segundo os meus instintos e o que eu vou sentir com relação a esse sistema interno emocionalizado. Olha como você recupera as rédeas da sua vida para suas mãos. Será que Deus não te criou exatamente assim, para que você, com consciência, não tivesse a oportunidade de escolher de forma racional quais são os instintos que você deve ouvir para sobreviver realmente e quais são as emoções mais adequadas para construir uma vida de sucesso? Agora, eu quero falar para você que imagina que você tem no seu cardápio da vida aí tudo do seu cérebro reptiliano, tudo do seu cérebro límbico, e este cérebro racional, o neocórtex, é quem senta na mesa e quem abre o cardápio para escolher quem é que ele vai selecionar para degustar. E se você não está usando ele? Como é que isso vai acontecer? Conta para mim. Se você não tem alguém que chega e que comanda tudo isso, você está num zoológico, sim ou não? Aonde tudo pode, de qualquer jeito, qualquer pessoa sai na frente. Então é ação e reação, é emoções sem controles. E aí você não entende porque a vida de algumas pessoas simplesmente anda de maneira ordenada, crescente, próspera, em todas as áreas, em relacionamentos, dentro do trabalho, em sociedades, em criatividade, porque você não sabe nem que isso que ela fez foi colocar o cérebro principal na ordem correta, para comandar os animais internos. E olha só, quando você começa a descobrir que foi isso que ela foi fazer e começou a se tornar mestre nisso, em comandar-se a si mesma, você percebe que qualquer coisa tudo que você tenha feito aí, qualquer coisa que você tenha feito para o lado de fora, você vê que não resolve. E que a resposta do que você enxerga na vida de outra pessoa está no que ela fez do lado de dentro. Será que isso não é uma boa indicação de como a gente olhar para dentro? Glauci, mas pela lei do espelhamento, se eu vejo alguém que é cobra do lado de fora, eu tenho esse mesmo comportamento do lado de dentro, rasteiro, que luta pela sobrevivência, que pesa em cima de fome, sede, sono, reprodução, sobrevivência. Com certeza você tem, tá? E por isso você também se incomoda. Porque você tem usado isso de uma forma que talvez não seja saudável para você. E por isso que isso te pega. O que você pode fazer quando você der de cara com isso? Peraí. Para perceber no segundo cérebro aí, nesse segundo sistema, nessa segunda parte da mente, qual é a emoção que você sente? E para onde isso te leva? E mais, para onde é que eu quero que isso me leve? Agora você está usando a sua parte racional. Porque é mais ou menos assim, tá? Vem o instinto e você
Nossa, para sobreviver, você pensa, eu vou fazer isso, isso e isso, e aí a emoção já ativa. Mas quando você usa o cérebro racional se eu falar isso, isso e isso, eu vou só gritar, espernear, parecer uma criança, sem ainda ter uma consciência efetiva, sendo nada mais do que um animal. Ou eu posso usar esse cérebro racional para pensar. Se eu responder dessa forma, talvez a resposta seja completamente no sentido contrário do que eu realmente gostaria do que acontecesse. Então eu vou parar por um segundo, pensar e falar, não, então, tá bom, nisso essa pessoa tem razão, nisso daqui eu posso melhorar, mas nesses outros lugares aqui, se eu responder assim, 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 eu vou ter menos treta e mais solução. Será que você não está escolhendo racionalmente o que você realmente quer para a sua vida? Olha só como um simples exercício de meditação pode fazer com que você enxergue coisas que você nem imaginava que era possível. Como você começa a treinar ele estar no comando dos outros dois. O cérebro racional, mandando e comandando as emoções e acessando as informações adequadas, ele vai cuidar melhor de você, sim ou não? Se você usa o cérebro racional para selecionar uma emoção e você usa o cérebro racional para selecionar um comportamento reflexo, você tem a certeza absoluta que você está começando a entrar na sua masterização pessoal e num tipo de vida muito diferente do que você viveu até agora. Glauce, dá um exemplo. Se eu uso a minha mente racional para selecionar uma emoção e não para me permitir ficar emocionalizado, são coisas diferentes, tá? Com certeza eu vou me emocionar com o que é realmente emocionante e não ficar emocionalizado por coisas que não têm referência nenhuma comigo. Se eu uso a parte do meu cérebro responsável por ação e reação para cuidar da minha sobrevivência, no sentido de que, Glauce, por favor, use os seus instintos para prestar atenção para ver se está vindo o carro do lado direito ou do lado esquerdo, para você viver e sobreviver, porque se você não estiver mais aqui viva, meu amor, você já foi dessa para uma melhor e toda a missão que você tinha aí para fazer, você não vai estar mais aqui. Isso é uma maneira correta de utilizar os reflexos simples que um réptil também tem. Cuidar do que eu como, do que eu bebo, de como eu durmo. Isso sim é selecionar com a mente racional como vai funcionar a minha parte de ação e reação e reptiliana. O meu cérebro límbico, voltando nele, que as pessoas têm mais dificuldade. Se alguém tenta me provocar raiva, por exemplo, tá? E eu simplesmente não tenho aderência a essa emoção, eu posso simplesmente não selecionar ela para usar num momento que não é adequado? Eu posso. Olha como a minha racionalidade olha para a situação e simplesmente pensa, se eu utilizar agora do meu cardápio a raiva para devolver isso, será que ela é a mais inteligente para eu ter a resposta que eu quero? Porque se eu acionar a raiva, eu estou colocando a raiva para fora e ela está dentro de mim. Qual é o benefício que nesse momento aqui a raiva vai me trazer? Será que vai ter algum nesse momento? Então eu posso simplesmente não utilizá-la? Eu posso. Olha como você começa a entrar no comando da sua vida finalmente. Eu tenho a tendência, e tem até uma palestra minha, que chama A Cura da Mente, de assemelhar aí a nossa parte interna com uma carruagem. Então eu quero que você imagine agora que as suas emoções, que a sua emotion, a sua energia de ação e movimento, isso já é dito
Poucas pessoas se recordam disso, mas estou aqui trazendo novamente, tá? Para você entender que emotion, em inglês, emoção, é energia em movimento. Então, quero que você imagine que você está numa carruagem e que os cavalos dessa carruagem são as emoções. São elas que têm aquela força para ir, a energia de movimento. Beleza, as emoções estão lá. Eu quero dizer para vocês que o cuidado simples aí, que é a sua sobrevivência, imagina que é a carruagem, que é o seu corpo. Você precisa estar aqui nesse mundo com essa carapaça que você veio aí, que é seu corpício, para sobreviver aqui nesse mundo. Sem corpo, você não sobrevive nesse mundo, né, gente? Não tem nem como. A gente está dentro desse corpinho aqui, então a gente precisa cuidar dele. E eu quero dizer que lá dentro dessa carruagem mora a sua alma, tá? Sabe a pessoa que está sendo levada dentro da carruagem? É o seu mais profundo e mais alto ser, é o seu espírito que te habita. E a mente, o cérebro racional, é o cocheiro. Então, será que o seu cocheiro está conduzindo bem esses cavalos, cuidando bem dessa carruagem para não levar a sua alma, o seu espírito, direto para uma ribanceira? Porque se esses cavalos estiverem descontrolados, a chance de você não estar mais aqui e não ter mais saúde e ser quebrado e dilacerado será altíssima. Glauce do céu, como isso faz sentido. Quem é que está no comando da sua carruagem? Quem é que está lá em cima conduzindo os seus cavalos pela trilha e pela jornada da vida? Para que você cuide do básico que é a sobrevivência, que é toda a carapaça aí. Eu tenho certeza que você já lembrou de Cinderela. E lembrou dos cavalos, e lembrou que a Cinderela estava lá dentro, mas que tinha um cocheiro que conduzia essa carruagem e que controlava como essa carruagem se mantinha e que também controlava para onde é que os cavalos estavam indo. Ai, Glauce do céu! Por quanto tempo mais você quer ser conduzido de alguma outra forma que não seja pela sua mente racional, que é para ter o comando da sua vida, da sua jornada? É ela que coloca mais energia aí para frente nos seus cavalos, nas suas emoções. É ela que cuida da sua capacidade construtiva de se manter inteiro para caminhar. É ela que protege, na maior parte das vezes, a alma que está do lado de dentro, o espírito. Será que se eu boto esses cavalos numa velocidade descontrolada e sem direção, eu não prejudico a carapaça? Eu não prejudico o espírito do lado de dentro, porque o espírito fica amedrontado, desesperado, sem chão, numa velocidade aonde ele nem consegue saber o que está acontecendo. Quanto tempo mais você vai deixar esse lugar do cocheiro vazio ou tomado por qualquer outra entidade, ou ser, ou emoção, ou familiar, ou necessidade? Quanto tempo mais você consegue viver assim? Eu quero dizer para você que hoje você tem a chance e a oportunidade de simplesmente poder entregar tudo que você viveu, perdoar e começar a treinar agora a sua mente racional, para que ela sente no lugar daquele cocheiro.
Sente no lugar para comandar suas emoções, para cuidar bem dessa carruagem, para proteger muito bem o seu espírito de ser perturbado como você tem sido durante tanto tempo até aqui. Hoje, o que eu quero dizer para você é que este cérebro racional, criativo, criador, é a única coisa que faz com que nós nos assemelhemos ao Pai Criador de todas as coisas. E quando você não usa Ele, você cai distante. Você perde as habilidades que Deus te deu como filho. Você perde a herança que faz com que você seja imagem e semelhança de quem Ele é. O nosso livre-arbítrio, com um cérebro racional, capaz de comandar o nosso cérebro instintivo e o nosso cérebro emocional. Quando a gente coloca ele para funcionar e para selecionar, a gente está saindo do estado de escravidão e caminhando para o estado de governo. Quanto tempo mais você vai continuar sendo escravo numa terra que é esse corpo e essa mente para ir para o lugar de governador? É sério, de governadora. Quanto tempo mais, num lugar que você foi feito para reinar, você vai continuar sendo mendigo? Eu sei que isso bateu forte aí do lado de dentro. Deus já te deu tudo que você precisava. Tudo que você precisa para ter uma vida plena e extraordinária já está aí dentro de você agora, e aqui você acabou de descobrir. E eu te dei uma fórmula simples e básica, onde você encontra um padrão, que a partir do momento que você começa a disciplina e continua, você volta para o estado original. Porque você está em estado caído. Você esqueceu que você tinha essa mente. Você só estava utilizando as partes mais baixas, das consciências mais baixas, que se assemelham a todos os outros animais na Terra. Mas você não é como todos eles. Você tem algo que te faz diferente. E por que você ainda não está usando? Se você hoje escolhe a caminhada e a subida aí dessa montanha interna que temos para nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao nosso Pai do céu, que é racional, que é criador, que elabora os pensamentos e que através das sensações que a gente tem, da audição, do processo de informação, criou tudo que há e você também pode. Será que sabendo disso agora, será que você não quer caminhar para esse lugar? Será que não é esse lugar que vai te fazer mais pleno, mais leve? Leve não, né, gente? Mais leve, mais livre. Será? Será que você não quer ser mais livre? Olha que liberdade. Eu quero dizer para você, como aí é desafiador no treinamento de um cãozinho, você também vai viver a experiência, para nunca mais ter que viver as experiências, talvez até deploráveis, que você viveu na sua vida até hoje. Eu tenho certeza que quem vai sentar agora no lugar desse cocheiro aí, são as melhores intenções, os maiores sonhos, as maiores gratidões para você compor esse lugar até hoje
e conseguir conduzir a sua vida para ter a vida que você sempre sonhou.